Nós estamos num mundo onde existem coisas, objetos, matéria, que pode se apresentar ao nosso redor em 3 estados, os 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Tem o plasma também, que é outro, mas assim, ao nosso redor, o mundo se apresenta nesses 3 estados. Se a gente pegar, então, por exemplo, um objeto no estado sólido, fica mais fácil de discutir, porque a gente vê, a gente pega, é concreto, é duro, tem um formato permanente. Se pega um objeto no estado sólido, eu, por exemplo, como um giz, você consegue quebrar um giz? Eu consigo quebrar esse objeto? Consigo, super fácil. Coisa mais fácil do mundo. Faz uma forcinha minúscula e eu quebro o giz em 2 partes. E a pergunta é, depois que eu quebrei o giz, ele volta a ser o que ele era antes, espontaneamente? Não. Não volta a ser o que ele era antes. Então, quando eu quebro um objeto, tem alguma coisa aqui que unia os 2 pedaços, que desaparece na hora que eu quebro, porque não volta a ser o que era antes. É irreversível isso aqui. Tudo bem? Então essa coisa que juntava as partes some, desaparece. Então, você pode quebrar infinitamente o giz e ele nunca vai voltar a ser o todo, o giz inteiro. Você pode ir quebrando, quebrando, quebrando e eu não tenho como voltar a... E significa que essa coisa que juntava os pedaços, ela desapareceu. Então, uma montanha de pedaços de giz não é igual ao giz inteiro. É completamente diferente. Os pedaços não são iguais ao todo, a coisa inteira. A soma dos pedaços não é igual. Tudo bem isso? Esse conceito é super importante. Então existe algo aqui, ó, essa palavra é super importante na física, sistema. Sistema como sinônimo desse todo. O que é um sistema? É um objeto, uma substância, que tem elementos que estão organizados de um tal jeito que dá um todo, tudo bem? Isso é um sistema para nós. E se você for olhar, quase tudo que existe é um sistema. Por quê? Porque assim como o giz, quase tudo pode ser quebrado em partes menores. Não é? Tudo é sistema. Tudo não. Tem algumas coisinhas que nós vamos chegar... Já falei, são as partículas que não podem ser quebradas, as partículas elementares. Mas nos objetos visíveis, que é onde nós estamos, praticamente tudo. Então, vou pegar um outro exemplo. Você vai no açougue, vai comprar 1 quilo de carne, o açougueiro pesa e verifica lá, 1 quilo certinho. Aí você pede para ele embrulhar e você fala assim, não, corta em 4 bifes. E ele vai cortar em 4 pedaços. Ele não vai quebrar a carne como eu quebrei o giz. Mas ele vai cortar, vai repartir a carne em 4 bifes. Aí você, antes de ir embora, fala assim, coloca os 4 bifes na balança para ver se tem 1 quilo mesmo. E aí, tem 1 quilo? A carne inteira, ela não é igual aos 4 pedaços. Porque do mesmo modo que o giz não volta a ser um inteiro espontaneamente, esses 4 bifes nunca mais vão voltar a ser um pedaço de carne inteira. Então, quando você cortou a carne, aquela coisa que existia, que unia as partes, desapareceu de maneira irreversível. Tudo bem? Aí você põe na balança, e o que vai acontecer? Tem 1 quilo? Os 4 bifes? Tem? Claro que tem. Você fica super aliviado, ufa, tem 1 quilo, ele embrulha e você vai embora para casa feliz que tem 1 quilo. Exatamente, tem 1 quilo mesmo. E se algo que desapareceu quando você cortou a carne ou quebrou o giz, esse algo pesa? Você fala, não, tá aí, ó.
Tem exatamente 1 quilo, não pesa. Ou ele não pesa, ou ele não dá para ser medido pela balança. E aqui é que vai entrar a teoria da relatividade. Esse algo pesa sim, e na medida que a gente vai caminhando para um mundo microscópico, esse algo vai pesar de maneira absurda. Essa coisa que juntava as partes. Então é aqui que vai começar a entrar os efeitos da teoria da relatividade, nesse raciocínio aqui, o que juntava as partes aqui. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, se você pegar um objeto, em última instância, eu dei o exemplo de macroscópico, né, o giz, o pedaço de carne. Agora, se você pegar um objeto qualquer, em última instância, você vai quebrando, você chega no átomo, tudo bem? E o átomo? E o átomo pode ser quebrado? O átomo também é feito de 2 pedaços, 3 pedaços, de partes. O átomo também é um todo. O átomo é um sistema. Se ele é um sistema, ele pode ser quebrado. Pessoal, olha que ideia bonita. Todos os sistemas podem ser quebrados. Porque se ele é formado de partes, você consegue aumentando ou diminuindo a força, mas você consegue quebrar as partes. Tudo bem? Quebrar em partes. Então o átomo, quais são as partes do átomo? Ele tem um núcleo com prótons e nêutrons e os elétrons girando em volta. Então todo átomo é formado por 2 partes, pelo menos 2. Tudo bem? Pelo menos 2 partes. Então o sistema, que é o átomo, que é o todo, ele também é diferente da soma das partes, com a mesma razão, com o mesmo raciocínio, o mesmo conceito. E uma coisa super importante que eu já falei é que os sistemas têm algo que gruda as partes. Tem que ter. Pessoal, olha que coisa interessante, como a natureza é inteligente. Por que quando o giz está inteiro, essa coisa que está segurando... Olha como a natureza é inteligente. Quando eu seguro o giz assim, faz de conta que o giz está inteiro, tá? Quando eu seguro o giz assim, na horizontal, tudo bem que essa coisa segura essa parte para não cair assim? Então tem uma coisa, essa coisa que segura, ela tá assim, tudo bem? Porque ela está segurando esse pedaço do giz. Você fala, mas não tem um pedaço, ele está inteiro. Não, então, mas microscopicamente tem um monte de pedaços aqui. Aí quando você segura o giz assim, faz conta que está inteiro. Essa coisa que é inteligente, agora ela está fazendo assim, ó. Porque, percebe? Então essa coisa, aqui é o conceito de força, né? Tem uma força, é assim, ó. Peraí, eu já deixo o senhor falar. Ó, quando o giz está assim, ele está junto, tá? Imagina, tem a força-peso aqui. Essa força que gruda as partes, ela é assim. E quando o giz está assim, essa força, ela é assim, ó. Tudo bem? Que segura as partes. Então, sempre esse algo que gruda as partes existe nos sistemas. Agora, quem levantou a mão, fala. Nós vamos falar o que é esse algo. Nós vamos falar exatamente dentro da física o que é. Esse algo é diferente para cada sistema, mas é um conceito único. Você vai gostar do que eu vou falar de química. É isso. Então, essa ligação, nós vamos entrar nessas ligações que o senhor está falando, ó. Se a gente pegar então o átomo de hidrogênio, ele é formado de um próton e um elétron, que é o átomo mais simples que tem. O átomo mais simples é formado de 2 pedaços, um próton e um elétron.
e o elétron girando em volta. Então, ó, duas partes. E aqui a gente pode afirmar a mesma coisa, que o sistema não é igual à soma das partes. Se eu separar o próton e o elétron, tudo bem? Não é a mesma coisa do que o próton e o elétron juntos. Não é a mesma coisa. É diferente. O que tem de diferente, pessoal, entre isso aqui e isso aqui? Esse algo que junta as partes de qualquer sistema é uma espécie de cola. Estou chamando de cola porque é ela que gruda, uma maneira figurada. Uma espécie de cola que gruda os sistemas, que gruda as partes. Então, se a gente fosse representar o átomo de uma maneira mais precisa, a gente teria que desenhar essa cola que é invisível, é abstrata, é sutil, mas é ela que gruda, que faz o papel de cola dos sistemas. E ela está relacionada com o conceito de energia. Por que está relacionado com o conceito de energia? Porque para eu desgrudar as duas partes, eu precisei fornecer energia. Pessoal, esse giz, que outra forma eu tenho de quebrar esse sistema em duas partes, que não seja com a mão? Ganhou energia? Também quebrou. Aqui ele não quebrou porque ele bateu de quina. Mas se ele tivesse grandão, ele teria quebrado exatamente em duas partes. Ele caiu de quina. Mas quebrou. Então, que energia que ele ganhou lá embaixo? Aqui ele não tem energia nenhuma. Aliás, ele tem potencial. Quando ele chegou lá embaixo, ele tem velocidade, energia cinética. Ele ganhou energia, pumba, quebrou. Então, essa coisa que gruda, ela está relacionada com a energia. Agora nós vamos começar a entrar no mundo da energia. Como é que eu quebro uma coisa, então? Fornecendo energia. Regra geral da natureza. Você quer quebrar um objeto, você quer quebrar um sistema, você joga energia nele. Hã? Não, não é mais. É o quanto ele pode, né? Foi. Essa é a explicação tipo campo. Mas se você pegar uma descrição energética desse movimento, lá embaixo ele tem mais energia. O giz ganhou energia na queda. O pessoal quer dali. Isso é uma concepção espontânea dos estudantes, né? Para quem dá aula de cinemática. Gravidade é campo. Não, gravidade é campo. Gravidade é campo. E onde tem campo tem energia. Mas não é a mesma coisa. Lembra a ontologia? Não é a mesma coisa. Campo é uma coisa, energia é outra coisa e força é outra coisa. E os estudantes misturam tudo, né? Eles não sabem diferença. Eles não sabem diferença de campo, de energia, de força. Não sabem. Tudo bem. Ele ganhou energia cinética lá embaixo, por isso que ele quebrou. Então você precisa fornecer energia. O giz, ele quebra com a mão, você pega um objeto muito mais rígido e duro, mais energia. Aí a carne, você fala assim, a carne não quebrou, mas você teve que imprimir, você teve que fazer força na faca. Teve que imprimir energia. A força e a mão é o veículo de transportar energia. Tudo bem? Porque o conceito-chave aqui é energia. Ah, não, foi a mão. Não, não é a mão. Na linguagem da física, o que faz quebrar um sistema é a energia. Então vamos lá, vamos quebrar o átomo. Pega o átomo de hidrogênio. Isso é feito, hein? Em qualquer lugar. Qualquer laboratório faz isso. Pega o átomo de hidrogênio, joga energia, só que o átomo de hidrogênio não é uma bola assim escrita H. Tudo bem? Essa é a visão de fora. Como é que é a visão de dentro? A visão de dentro é um próton e um elétron separados por uma distância enorme, 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 pessoal. Tem um universo aqui dentro para eles. O universo, sabe qual que é o tamanho de um próton? Sabe qual que é o tamanho de um próton? O tamanho de um próton. Não, primeiro o tamanho do átomo. Quanto que é o tamanho de um átomo?
Um átomo. Isso, um angstrom, que é 10 a menos 10 metros. Tamanho aproximado, 10 a menos 10. Pessoal, você pega 1 metro e divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o tamanho de um átomo. Metros. Divide por... Dá para ler esse número? 1000, milhão, 10 bilhões. Esse é o tamanho de um átomo. E o tamanho do próton? Sabe qual é o tamanho do próton? O próton está no centro do átomo. Pega o hidrogênio, é um único próton, mísero próton, é o hidrogênio, com um elétron girando em volta. Se tiver 2 prótons, já não é mais hidrogênio, é o próximo da tabela periódica. É o hélio. Mas aí não tem 2 prótons sozinhos, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Tudo bem. Então, o próton, ele é muito menor do que isso. Põe mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 15. Pessoal, não dá para imaginar esse número aqui. Esse tamanho de um próton. Aí, o elétron é considerado elementar. O elétron não tem tamanho, ele é um pontinho. Sabe qual que é a distância que o elétron está girando, né? O elétron vai estar girando em torno de um grão de areia a uma distância de 100 km. Pessoal, 100 km é daqui até Campinas. Então ele está girando em torno de um grão de areia a 100 km de distância. Esse é o tamanho, é a imagem do átomo para ele, né? Para ele, é o mundo dele. Então, o hidrogênio não é uma bola escrita H. O hidrogênio é isso aqui. Aí você joga energia aqui, ó. Pum, jogou energia. Puf, separa. Quebrou. Quebrou o hidrogênio. Separou. Separou as partes. Quebrou o hidrogênio. E aí a gente representa essa quebra assim, ó. Hidrogênio mais energia é elétron e próton, partes isoladas, separadas. Tudo bem? Assim, ó, de uma maneira um pouco mais refinada, formal. H, mas pessoal, essa energia que entrou no sistema, que eu bombardeei, a gente representa pela letra gama, letra grega, gama, que é fóton, é a representação do fóton. Energia eletromagnética, tá? Não é energia térmica, não é energia de origem eletromagnética, a gente representa com o fóton. Representa assim. E esse processo também pode, o processo inverso também pode acontecer. Tudo bem? O que seria o processo inverso? Você juntar um próton com um elétron para formar um hidrogênio. Muito bem. Se para quebrar um sistema você precisa fornecer energia, para formar um sistema, o que precisa fazer? Retirar a energia. Esquisito, né? Mas é assim mesmo. Para formar um sistema, você precisa retirar energia. E como que é o nome da reação que sai energia do sistema? Da química exotérmica. Reação exotérmica. Exo quer dizer externo, é a energia que sai para fora. Ou seja, é uma reação que libera energia. Então, para você formar um sistema, qualquer sistema da natureza, para você juntar 2 partes, tem que ter liberação de energia. Tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo clássico da química, combustão. Um exemplo clássico de reação exotérmica, a gente aprende na escola. Que está na escala das moléculas. Pessoal, escalas da natureza. Objeto grande, falei da carne, do giz. A gente não consegue jogar um pedaço de giz contra o outro e grudar, que nem fazem nos aceleradores. Porque é um nível muito macroscópico. Mas com átomo a gente já consegue, com molécula a gente consegue, e depois da molécula nós vamos falar do átomo, depois do átomo nós vamos falar dos núcleos. Aí nós vamos entrar na física nuclear. Então nós estamos descendo de grau aqui. Pega um exemplo de uma reação de combustão. Um átomo de carbono vai juntar com 2 de oxigênio, virar uma molécula, ó, molécula. Eu quero formar um sistema, molécula, formar uma molécula. CO2, sai energia. Ou uma combustão incompleta, que é a mais simples, onde ao invés de ser emitido, né, formado o gás carbônico,
é formado um monóxido de carbono. Então, como é que a gente representa uma reação de combustão dessa mais simples? Um átomo de carbono vai se juntar com um átomo de oxigênio e dar uma molécula, e nesse processo sai energia. Olha só, pumba. Virou molécula. CO. Aí como é que a gente equaciona isso? Assim. Um átomo de carbono mais um oxigênio vira uma molécula, sai energia. Tudo bem até aqui? Simples. Reação exotérmica de combustão no nível, na escala das moléculas, da química. Química mexe com molécula e um pouquinho no átomo. Quando entra no átomo já é física atômica, não é química aqui mesmo. Reações químicas, tudo bem. Pessoal, massa do carbono é conhecida, tudo bem? Então, se você olhar para esses 4 elementos, eles são muito importantes nessa equação. São 4 elementos. O átomo, outro átomo, a molécula, que é o sistema, o produto da reação, o sistema, e a energia que saiu, tudo bem? Tem 4 elementos aqui. A massa do carbono, conhecida, e a energia também. Massa e energia. Aqui, ó, a massa do oxigênio tem massa. Você vai nas tabelinhas de química, tá tudo lá. Massa conhecida. E tem uma energia. Tudo bem? Aí você pega a molécula, massa da molécula conhecida, do CO. Energia também. E aqui? E a massa dessa coisa? Pessoal, acabou. Acabou o raciocínio de que se tem 4 elementos aqui nessa equação, o que acontece aqui? Tem um buraco. Tem um buraco aqui. Como é que você completa? Calma. Não. Não. Então, olha o buraco aqui. Como é que você completa? Com a energia que saiu. Essa energia não tem massa. Pessoal, essa energia não tem massa. Mas é a energia do fóton. Pessoal, aqui quebrou Lavoisier. Quebrou. Nessa igualdade aqui, nessa reação, a massa do produto não é a soma das massas. Energia, sim. Ó, essas energias valem. Então, ó, imagina o seguinte, vou dar um exemplo numérico para ficar mais fácil. Imagina que a energia do carbono é 7, a energia do oxigênio é 1, estou inventando os números, tá? Não é, mas é só para dar um exemplo numérico, hipotético. A energia do CO é 7,5 e a energia liberada é meio. Pessoal, se a energia liberada for embora na reação, o que a gente pode concluir? Que a energia da molécula é menor do que as energias das partes. Tudo bem isso? Isso. Aí vai entrar o Lavoisier. Então, essa energia é menor do que a soma das partes. Você fala, energia, beleza, porque existe uma conservação de energia. A gente partiu da conservação de energia, né? Mas como a energia do fóton foi embora, depois que acabou a reação, no dia seguinte, você vai lá e olha a molécula do CO. A energia dela é menor do que a energia do C, está tudo tabelado lá. Pode olhar na tabela de química. Fala, como é que você chama mesmo? Se a gente fizer um sistema isolado, se você fizer um sistema isolado, tem como aferir essa... Então, não tem como aferir, porque aqui nós vamos fazer a conta de quanto vale isso. É irrisório.
Uhum. que sobra ali o oxigênio. Só que é engraçado que o reverso dela seria a parte da nossa respiração. Existe uma liberação de energia também, que a gente joga como ATP, mas a gente também não tem essa parte de ATP, exatamente essa parte de fóton. Ou seja, ganha energia da fotossíntese e quando a gente processa essa molécula de glicose, a gente perde a energia Isso. Então, isso que você está falando é um conceito legal. Por quê? Porque se você considerar o sistema inteiro, a energia se conserva. Tem energia que entra, energia que sai, beleza. Agora sim, esquece a reação exotérmica. Já acabou o processo. Essa energia é menor do que essas duas. O fóton já foi embora. E Hã? Não, ele foi embora do sistema. Não, então, mas foi dela que a gente partiu. Não, não se perdeu nada. Energia é isso mesmo. Só que aí que acontece? Esse é o entendimento energético. Depois de 1905, você pode transformar o conceito de energia em massa. Por causa da equivalência massa-energia. Algo que antes de 1905 era inconcebível. Então, conservação de energia sempre existiu, eles já sabiam isso daqui. Só que depois de 1905, o que você pode escrever aqui? No lugar da energia do carbono, o que você vai escrever? A energia de repouso do carbono, mc². No lugar da energia do oxigênio, energia de repouso do oxigênio, mc². No lugar do que? mc², coisa que antes de 1905 era inconcebível. Então, quando você traduz a equação de energia para uma equação de massa por causa do E igual a mc2, você conclui isso aqui. Vocês entenderam o passo que eu fiz? Pessoal, ó, energia do carbono mais energia do oxigênio é maior que a energia da molécula. Aí no lugar da energia do carbono, você põe a massa de repouso do carbono. Massa do carbono, c². Massa do oxigênio, c². Massa da molécula, c². Tem c² nos três termos? Corta. Conclusão. A massa do produto, da reação, é menor do que a soma das partes. A massa não se conserva numa reação química. A massa não se conserva numa reação química. Você fala, mas como é que ninguém percebeu isso antes? Lavoisier é 1785. 1785, Lavoisier. Como é que ninguém percebeu isso? Porque nessas reações do nosso dia a dia, nas reações químicas, essa diferença de massa que é levada para fora do sistema por causa do fóton, da energia do fóton que sai, é muito pequena e não pode ser medida na balança. Não pode ser medida na balança. A nível de molécula. Sim. Só que o Sol, só foram entender o Sol depois de 1930. É isso que eu estou falando. Você vê, nós estamos passando pelos embates e pelas... Então, Lavoisier 1785, relatividade 1905, o processo de fusão. Isso aqui é uma fusão, pessoal. Reação exotérmica é fusão. Quando a gente entrar no núcleo, nós vamos falar de fusão nuclear. Sai energia, só que a energia que sai de uma fusão nuclear é muito maior. Então a diferença é dessa escala. Agora nós vamos fazer as contas, que eu pedi para vocês trazerem um papel, e um caderno e uma calculadora. Vamos fazer a conta. Uma forma elementar de uma outra maneira, mas isso deveria ser, na verdade, a base dessa competição. Porque justamente isso que você tem na escola, como regra técnica, que nós chamamos na parte da educação. Então, você ensina equações somando isso, para isso, para dar isso. A geometria é basicamente isso. Quando você chega nesse ponto, você calcular toda a energia, a interação de pontos, isso precisa ser visível. Sim. Porque justamente na parte da compreensão, então isso acaba ficando segmentado para a gente
Exatamente. Então, nessa escala das moléculas, a lei de Lavoisier, teoricamente, ela não vale mesmo. Não vale. A questão é, dá para medir a nível molecular? Vamos fazer uma continha rápida aqui para ver se dá para medir. Ó. Então, a equação que eu coloquei na luz é essa daqui. A energia se conserva e quando você coloca a equação das massas, transforma a energia na equivalência, né, na energia de repouso, é isso daqui que a gente tem. Então, a diferença de massa aqui, ó, pessoal, da molécula... Ai, tô ficando com medo de assustar vocês com essas equações. A diferença de massa aqui para a massa dos constituintes, né, dos reagentes, vamos dizer assim, é isso daqui, ó. Pessoal, aqui tem uma coisa muito sutil. O fóton, você está vendo que quando eu saí desse degrau para esse degrau, para a turma que está no Zoom, eles não estão vendo eles não conseguem ver aqui, né? Conseguem? Quando eu saí da equação de energia e fui para a equação de massa, você percebe que aqui não tem um correspondente em massa? Não tem. Para o fóton, a gente não escreve mc². Por quê? Porque o fóton não tem massa. Pessoal, o que é o mc²? Energia de repouso. O fóton nunca vai estar em repouso, porque o fóton é uma partícula das ondas de luz, que está em velocidade c. Então o fóton não tem massa, você não pode usar o mc² para o fóton. Mas você pode dizer que a diferença de massa da molécula para os constituintes é a energia do fóton dividido por C2. Isso você pode, porque é energia. Mas ele não tem massa. Mas é a energia dele dividido por C². Isso sim. Então, porque toda energia tem uma equivalência. É porque é a energia que pesa. Nós não vamos chegar no peso. É a energia que pesa. Cenas do próximo capítulo. A gente tem uma sequência de slides que nós vamos chegar nisso. É a energia que pesa na balança. Não é a massa. Não é a massa. Nós estamos levando... Tem um argumento aqui. A primeira coisa que nós estamos fazendo, então, nessa sequência de argumento, é quebrar Lavoisier. Desculpa os químicos. Quebrar. Não vale. Só que isso só pôde ser percebido depois de 2 séculos, né? Então, no âmbito da química, vamos fazer essa conta rapidinho, vai. Ó, pessoal, então, a diferença de massa é o que eu falei aqui. É a energia do fóton dividido por C². Pessoal, mas ó, de novo, essa igualdade é numérica. Não é ontológica. Porque fóton não tem massa. Eu não posso dizer que a massa do fóton causou o desequilíbrio. É a energia do fóton que causou o desequilíbrio de massa. Porque a energia que foi para fora e a energia que pesa na balança causou o desequilíbrio na balança, que nós já vamos chegar na balança daqui a pouco. Então, é uma igualdade numérica, não ontológica. Porque fóton não tem massa. Aí você põe na balança, então, o que a gente verifica? Que os 2 átomos separados, eles são mais pesados do que o CO. A balança mede... peraí. A balança consegue medir isso? Agora vamos fazer a conta rápida. Vamos lá, vai. Números reais. Aí, pessoal, calma. Calma. Muita calma nessa hora. Números tirados de uma tabelinha de física de partículas, tudo tabelado, tudo conhecido. Números reais. Massa dos átomos é dada, lembra? Unidade de massa, isso, tabela periódica, tem lá, ó, 12, 15, quase 16. Aí você transforma essa unidade que é da química para quilograma, tem na tabelinha, tudo transformado. E transforma para uma outra unidade, essa unidade de massa da física de partículas. MeV por C².
MeV é 1 milhão, é o mega, 1 milhão. Electron-volt é energia por C2. É uma unidade. Você vai lá nos aceleradores de partículas, você conversa com um físico de partículas, ele fala que a massa do próton é 900 MeV por C2. 938. MeV por C2. Tudo bem? Unidade de medida. Muito bem. Pus aqui no cantinho. Ó, unidade de energia é o MeV, que é 1 milhão de electron-volts, tá? E a unidade de massa, MeV por C2, que isso aqui dá em quilograma. Ó que minúsculo. Você não pode falar quilograma para o mundo das partículas, né? Senão não é nada de quilograma. Ó, é 10 a menos 30. Então a gente usa MeV por C2. Quanto vale a energia liberada numa reação desse tipo aqui para formar a molécula de CO? Procura na internet, tabela de química, talvez o senhor conheça, das ligações químicas, energia de ligação. Isso eles medem, a energia das ligações da molécula de CO é medido. Aí você pega lá na tabela, essa tabela aqui, tem no Google, numa tabela de química. Essa é a energia de ligação da molécula de CO. Essa é a energia de ligação. Joule, electron-volt. Eu pus em electron-volt para ficar compatível aqui, electron-volt. E como é que a gente calcula, então, esse desequilíbrio de massa? E você tem que pegar essa energia e dividir por C2. Para saber a diferença de massa, ó. Essa conta que nós estamos fazendo. Então, eu vou pegar essa energia e dividir por C2. Alguém quer fazer? Não, vocês não querem fazer. Olha aqui, ó. Essa energia divide por C ao quadrado, faz a conta, dá isso daqui. Então, como é que eu faço para comparar se a energia liberada na reação é grande, é comparável com a energia dos reagentes? Compara este número com este. Pessoal, aqui, olha, é 15 mil. Aqui é 10 a menos 5. De 15 mil para 10 a menos 5, tem 10 a menos 9 de diferença. É 1 bilhão de vezes menor a energia liberada. Tudo bem? 1 bilhão. Não dá para medir na balança. Não dá para medir. Então, os químicos podem ficar felizes que Lavoisier vale nas reações químicas. É uma boa aproximação. É uma boa aproximação. Uma boa aproximação. Pode continuar usando Lavoisier na química. É isso. É isso. E a balança não mede, não mede. A única coisa que foi medida aqui foi essa energia de ligação. Então, Lavoisier é uma boa aproximação para a química. Tudo bem, agora vamos fazer uma rapidinho, aqui é pura curiosidade, tá? Qual que é a frequência dessa energia liberada na reação de moléculas, para formar moléculas? Frequência do fóton. Como é que eu calculo a frequência do fóton? Existe aquela fórmula, bom, essa é a energia do fóton que é medida. Existe a fórmula para calcular que relaciona a frequência com energia pro fóton. Isso, vocês já devem ter ouvido falar, é a fórmula de Planck. A energia de uma radiação eletromagnética é proporcional à sua frequência. E a constante de proporcionalidade, que é o H, é uma constante, chamada constante de Planck, é um número conhecido também, tabelado, constante. E quando você faz essa conta, ó, você pega a energia e divide pelo H, essa energia da reação de combustão do CO, essa é a frequência do fóton emitido numa molécula de CO. Pessoal, essa frequência é visível? Essa frequência é visível? 10 a 15 Hz? Não. Todo o espectro que a gente tem... Agora eu vou precisar apagar um pouquinho aqui. Espectro
Já ia pegar o giz para escrever na lousa. O espectro das ondas eletromagnéticas. Faixinha da luz. E eu molhei a lousa aqui, viu? Olha. Tava muito úmido isso aqui. Está seco. Vou fazer aqui em cima. Espectro das ondas eletromagnéticas. Faixinha da luz visível. Visível. Pessoal, uma infinidade de frequências. Radiação eletromagnética. Micro-ondas, raio-x, raios gama, ondas de rádio, radar, tudo. Monte. A gente só enxerga uma faixinha pequenininha de frequência. De 4,5 vezes 10 a 14 Hz até 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Daqui para cá, frequências abaixo disso a gente não enxerga, frequências acima disso a gente não enxerga. Dentro dessa faixinha estão as 7 cores do arco-íris. A cor de menor frequência, vermelho. A cor de maior frequência, violeta. Então, para baixo do vermelho, infravermelho. Para cima do violeta, ultravioleta. A gente enxerga essa frequência? Não. Ultravioleta aqui. Ultravioleta. Então, numa reação, tipo, para formar molécula, a radiação emitida a gente não enxerga. Para formar essa molécula aqui. Ultravioleta. Muito bem, agora a gente vai para o mundo... Qual que é o próximo passo do mundo microscópico? Indo do macro para o micro. Partimos das moléculas, agora nós vamos para o átomo. Para o átomo. Como é que a gente faz para formar um átomo? Reação exotérmica. Se você pegar um próton e jogar contra um elétron, sai energia, vira um hidrogênio. Vira um hidrogênio. E essa reação é a maneira formal de escrever próton mais elétron, dá um hidrogênio e sai energia. E a gente escreve a mesma equação de energia para o átomo. A mesma. A energia do próton mais a energia do elétron é igual à energia do hidrogênio mais a energia do fóton emitido, porque a energia se conserva. Só que, quando a gente aplica o mc² daqui para cá, a energia do próton é a energia de repouso do próton, mc². A energia do elétron, mc². A energia do hidrogênio, mc². E a energia do fóton, energia do fóton. Não pode pôr mc². Tudo bem? Então, divide tudo por C², ó, divide por C2, divide por C2, divide por C2, divide por C2, fica aqui. Então, a diferença de massa entre o átomo e os seus constituintes é isso daqui, ó, é esse número aqui. Essa é a diferença de massa. Tudo bem? Carregada pelo fóton. Essa é a diferença de nada. E, de novo, é uma igualdade que não é ontológica, porque é só um número, porque o fóton não tem massa. Aí você coloca na balança um próton e um elétron, do outro lado você põe um hidrogênio formado. O que vai acontecer? O hidrogênio é mais leve do que a soma das partes. Mais leve. A balança mede? Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta a nível atômico. Como é que fica a nível da atômico? Números reais, de novo. Pega a massa do próton, tá no livrinho. Massa do próton, massa do elétron. Em quilograma, transforma para MeV. Tá tudo no livro, não precisa nem transformar, é só pegar. Esse livrinho é o livrinho que tem todos os dados da física de partículas, ó, Handbook, Booklet, Particle Physics. E esse livrinho é feito pelo CERN, aquele acelerador que tem na Europa.
Se você entrar num site que tem aqui, depois vocês olham, não consigo nem ler. De tão pequenininho que tá. E tem todos esses dados hoje digitalizados. Você não precisa, até um tempo atrás, você entrava no site deles, fazia um cadastro, eles mandavam um livrinho para tua casa. Tá vendo? Ó, esse é de 2006. O livro tem essa grossura. Se você vai olhando as edições, sei lá, 10 anos antes, o livrinho tinha essa grossura. Por quê? Porque as partículas vão sendo descobertas ao longo do tempo. E hoje está tudo digitalizado, eles nem fazem mais esse livrinho. Você entra na página deles, todos os dados oficiais, experimentais da física de partículas está no site. Fala. Então depois você vem aqui e olha, tá bom? E aí, essa energia, pessoal, essa os químicos conhecem, é um número conhecidíssimo da escola. Quem fez ensino médio há pouco tempo deve lembrar. Quanto vale a energia de ligação do hidrogênio, do estado fundamental? Não lembram? Ninguém lembra. A energia do estado fundamental do hidrogênio. Não, você lembra, né? Ele dá aula, é da química. Isso é medido, pessoal, é o 13,6 eletronvolts. Isso é um dado que está na escola básica. Essa é a energia do fóton emitido. Aí você faz a conta de novo, só para somar os constituintes. Você faz a conta de novo da energia do fóton, divide por C2, que é essa energia aqui, divide por C quadrado, olha a massa, entre aspas, a massa. O desequilíbrio de massa, 10 a menos 35 quilogramas. Enquanto você tem que comparar com os reagentes, para dizer se é muito ou se é pouco. É muito pouco. Muito pouco. Ó, de menos 27 para menos 35, você põe 8 zeros no denominador. Então, ainda é muito pouco numa reação para formar átomo, o desequilíbrio de massa. Ainda é muito pouco, ó, a diferença. Então, a gente pode dizer sim que a massa do átomo é praticamente igual. Pessoal, praticamente igual é porque a balança não mede. Mas teoricamente já não é mais, hein? Teoricamente, o conceito ideia. Tudo bem? Por causa do E igual a MC2. Então, no âmbito da física atômica, a gente pode dizer sim que Lavoisier é uma boa aproximação. Na física atômica dá para usar Lavoisier. A coisa começa a desgringolar na física nuclear. A partir da década de 30, 1930. Aí eles começaram a fazer um monte de reação dentro dos aceleradores, reação nuclear. E aí a diferença de energia entre o antes e o depois era uma coisa absurda, diferente de massa. Pessoal, essa coisa ela é tão legal. Qual que é o caso crítico, assim, o caso de uma reação que vira tudo energia e desaparece a massa aqui? Que reação que é essa que você joga duas partículas e some toda a massa, só vira energia? Como é que é o nome disso? Hã? Não, mas não some toda a massa. Duas partículas, aniquilamento. Aniquilamento. Você pega uma partícula e uma antipartícula, um elétron e um pósitron, antimatéria. Se você jogar um contra o outro, puf, desapareceu a massa. Vira só fóton. Está provado aí que a massa não se conserva. Está mostrado. Então essas coisas começaram a aparecer de maneira, assim, na física, o desenvolvimento da física, microscópica. Porque antes era só tudo macroscópico. Macroscópico você não mede nada. Quando começou as pesquisas de altas energias, de física de partículas, física nuclear, os aceleradores de partículas, essas coisas, o E igual a MC2, assim, entrou com tudo. Não tinha como não usar o E igual a MC2. Olha como demorou, 20 anos. Aí vamos pegar então, esqueci da frequência. A frequência do fóton, nessa reação aqui, a mesma conta.
Você pega a energia do fóton, que é proporcional à frequência. Então, no caso do átomo de hidrogênio, você divide pela constante de Planck. De novo, a frequência na reação para formar um átomo, a frequência emitida do fóton, é visível? Não. 10 a 15 está fora. Também é ultravioleta. Frequência que não dá para ver, uma radiação que não dá para enxergar. Então vamos entrar agora num mundo mais microscópico. O que é menor do que um átomo? O átomo ele tem um núcleo, um monte de elétrons girando em volta. Joga todos os elétrons fora, pega agora um sistema núcleo. Um núcleo. Se a gente entrar no núcleo, qual que é o núcleo mais simples que tem? Mas o H não é feito de partes, é só o próton, então tem que ter pelo menos 2 partes. O hélio tem 4 partes, é complicado quando você vê, olha só, hein, o elemento 2 da tabela periódica, que é o hélio, ele já tem 4 pedaços, que é 2 prótons e 2 nêutrons. O núcleo mais simples que tem, ele não está na tabela periódica, é o deutero, é um próton e um nêutron. É o deutero. Um próton e um nêutron. Se você pegar um próton e jogar contra um nêutron, processo de fusão nuclear, sai energia e vira um deutero. Um deutero. Aí você bota a equação. Próton mais nêutron dá um deutero mais energia liberada. Escreve a equação de conservação de energia, porque a energia se conserva no tempo, né? O antes. Isso é bonito, hein? Esse sinal de igual aqui representa o tempo. É o antes e o depois da reação. Na aula que vem nós vamos colocar um sinal de igual que não representa o tempo, que representa a eternidade. A aula que vem. É uma diferença sutil de abordagem. Aqui tem o antes e o depois. Na aula que vem nós vamos entrar dentro do sistema e nós vamos parar, não tem mais tempo. É uma descrição atemporal do sistema. Eu retomo isso na aula que vem. Então, quando você aplica o E igual a MC2 aqui, MC quadrado do objeto com massa, MC quadrado do objeto com massa, MC quadrado do objeto com massa, não tem MC quadrado do objeto, porque isso é um objeto, mas é sem massa. Não é objeto, é energia. Energia. E aí você escreve a equação das massas, é a mesma equação. A diferença de massa entre o deutero e a soma dos constituintes é essa energia que saiu para fora. De novo, se você colocar na balança, quem que é mais leve? O deutero. O deutero é mais leve do que o próton e o elétron juntos. E a balança mede? Mede. Aqui vai ter medida sim. De novo, pega os dados da física nuclear, que estão na tabelinha. Essa é a massa do próton, 938. Essa é a massa do nêutron, 939. Faz a conta aí com a calculadora. 938 mais 939. Quanto dá na calculadora? Pode fazer. 77? Olha a massa do deutero. Tabelada também, medida. Aí não dá mais para desprezar, né? Não dá mais para desprezar. 2 unidades em 1000 já é super mensurável. Super, super, super mensurável. A diferença de massa é de 2 MeV. Essa é a energia de ligação do deutero. Tudo bem? Aqui, pessoal, não dá mais para... Os quarks consegue. Mas assim, o próton é dentro... Os quarks é dentro do próton. Não, deixa a gente entrar dentro do próton na aula que vem. A gente fala sobre só
é um raciocínio diferente para os quarks. Nós vamos falar de quarks, tá? Aqui é mais simples de pensar. Com os quarks é um pouco diferente o jeito de pensar, tá bom? Então, aí se você faz a conta, ó, se você soma o próton com o nêutron, pessoal, a soma dá mais do que 100%. A soma dá mais do que 100%. Se você considerar o deutero 100%, a soma dos dois dá mais. Quanto a mais? 0,12% a mais. 0,12% a mais. Então a diferença de massa entre o deutero e os constituintes é 0,12%. Isso porque o deutero é o núcleo mais simples que tem. O mais simples. Você vai para os núcleos mais pesados, chega até 1% de diferença de massa. Eu vou botar uma tabela aqui para vocês verem. Então, na física nuclear, esquece conservação das massas. Esquece. Esquece. Olha a tabela que eu falei. Você pega o deutero, que é o núcleo mais simples, ó, um próton mais um nêutron, a soma das massas dá isso daqui, pura e simplesmente. Só que a massa desse núcleo, olha só a diferença. É uma diferença de 2. Aí você pega o hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. A soma pura de 2 prótons mais 2 nêutrons dá esse número. Mas a massa do hélio é esse número aqui. Dá uma diferença de 27. É o segundo núcleo. 27. Aí você pega o oxigênio, que tem 8 prótons, 8 nêutrons, a soma pura dos constituintes é isso aqui. O peso dele é esse daqui, dá uma diferença de 123. Olha a porcentagem. O cloro, o ferro é a maior de todas. A maior porcentagem que dá essa diferença é para o ferro, quase 1%. Nenhuma pergunta? Com o tipo, com a formação das estrelas. Tem. Isso aqui é o que acontece dentro das estrelas, pessoal. Formação dos núcleos é uma reação desse tipo que dá a radiação que aquece a gente, a energia que vem do Sol. No Sol, átomos de hidrogênio estão se fundindo em hélio e soltando energia, ó. É essa energia que a gente vai para a praia, se bronzeia, essa energia que chega aqui. Esses fótonzinhos de uma reação hidrogênio com hidrogênio fundiu, virou hélio. Hélio com hélio fundiu, virou outro elemento. A hora que acabar essa combustão, o Sol morre, entre aspas. Deixa de ter combustível. Aí ele esfria. Isso milhões e milhões de anos vai demorar. Mas todo o processo de geração de energia nas estrelas é essa reaçãozinha aqui, ó. Por isso que eu falei lá no primeiro dia, né, daquele cara que fez a nucleossíntese das estrelas, aquela conta da reação, tudo baseado na relatividade. No ego MC2. O que acontece dentro do Sol? É isso. Não, mas a partícula demora, conforme ela vai ficando mais pesada, ela vai se aproximando da superfície do Sol. Isso demora milhões de anos. Sim. Depois da superfície do Sol até nós, Então, isso você pode perguntar para um astrofísico ou para um astrônomo. Ele sabe exatamente descrever o que acontece com as estrelas, depende da massa. Tem tipos de categorias de estrelas, né? Dependendo da massa dela. Mas o processo de geração de energia de combustão é esse. Aí, porque você vê, hélio e hidrogênio são gases. São átomos. Átomos soltos. Eles não estão assim no estado sólido, é tudo gás. Então, mas tem uma distribuição do gás que dá o tamanho do Sol. E está acontecendo esses processos. Quando esses processos acabam, a estrela esfria. E aí o que acontece com toda essa matéria dos átomos que estão ali formados? Não tem mais essa... Porque a expulsão da energia dos fótons, essa expulsão,
faz com que mantenha o Sol espaçado no espaço. Depois que acaba esses processos dinâmicos, toda a matéria tende por força gravitacional. Enquanto está acontecendo, a força gravitacional ela está sendo superada por esses processos de reação nuclear. Quando acaba o processo de reação nuclear, compacta, e dependendo da massa, poderá virar uma estrela de nêutrons, fria, isso, tem uns nomes, né, umas categorias. E se for uma massa muito grande, vira um buraco negro. Compacta tudo. É bonito, muito bonito isso. E olha como está ligado, né, a física microscópica com a física macroscópica. Porque a astrofísica estuda o cosmos. E o E igual a MC2, o mundo microscópico, mas é a mesma coisa, está tudo ligado. Hoje os físicos que lidam com o universo, astrofísica, eles não conseguem estudar a astrofísica sem entender a física de partículas, a física microscópica. Porque está tudo ligado. Fala. O universo é verdadeiro para eu desfazer o sistema, o condicionamento da energia. Se quiser quebrar um nêutron, você joga a mesma energia e vai virar um próton e um nêutron separados, assim. Mesma coisa. E por último, pessoal, estamos acabando esse pedaço. A frequência do fóton numa reação de fusão, você pega a energia lá, que é aquela diferença de 2 MeV, divide pelo H. Pessoal, olha a frequência da radiação emitida na reação nuclear. 10 a 15, 10 a 20. 10 a 15 é da química. 10 a 20, pessoal, 10 a 20 são os raios gama. É por isso que nas reações nucleares a frequência da radiação emitida é tão alta, que ela é altamente penetrante. Não sei se vocês já entraram num experimento de reação de física nuclear ou num acelerador de partículas. Aqui na USP tem o Pelletron. Você vai lá onde eles fazem a colisão, as reações, as paredes de chumbo de 3 metros de espessura. Por quê? Porque quanto maior a frequência, mais penetrante é essa radiação. E ela atravessa tudo. Mexe com a nossa estrutura interna, desestabiliza as nossas moléculas, mexe no nosso DNA, causa câncer, doença. É perigosíssimo essas radiações. Por causa da frequência. Quanto maior a frequência, mais ela atravessa. Acho que acabou por hoje. Era isso, ó, que a gente queria mostrar. Essas diferenças de escalas de energia no nível da molécula 10 a 15, no nível do átomo também, no nível do núcleo 10 a 20. Fótons são 100 mil vezes mais energéticos do que os fótons da química. É por isso que as reações nucleares são perigosas. Tudo bem, pessoal? Acho que, de uma maneira geral, então, o que a gente falou hoje? Que qualquer reação isotérmica, ela pode ser descrita como quando um corpo A junta com um corpo B, que pode ser um átomo ou uma partícula. Quando dois objetos, dois elementos se juntam para formar um terceiro e soltar energia, a gente chama isso de reação isotérmica. A conservação de energia sempre é válida. A energia do corpo A mais a energia do corpo B tem que ser igual à energia do sistema formado. Você vê, aqui a gente chama de sistema, mais a energia do fóton emitido. Só que como o fóton saiu do sistema, então a energia do corpo, do sistema, ela acaba sendo menor. E por causa da relatividade restrita e da equivalência massa-energia, isso implica numa não conservação de massas. Então, essa é a primeira implicação do E igual a MC2 para as reações. Tudo bem? Então, por hoje é isso.
Próxima aula tem mais implicação. Como? Eu não quis pôr AB, porque é outra coisa. É outra coisa. Você não pode falar que o hidrogênio... O que você colocaria? PE? PE? Não é PE, é o hidrogênio. Você tem outro comportamento. Quando você está no coletivo, então, que é um núcleo cheio de átomos, de prótons e nêutrons, é outro comportamento. Porque tem uma coisa, é o algo que eu falei no início, que a próxima aula a gente vai falar exatamente o que é.